Alô, amigos, alô, amigas da Metodista. Eu sou Cristiano Blota, estou com os professores Marcelo Balbino. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, boa tarde. Estamos aqui com o professor Davidson Brito. Oi, Davidson. Olá, boa tarde, pessoal. Além do nosso convidado especial, que é o Leonardo Goldberg, em mais uma live da Metodista, uma live bem importante. Lembrando que o Leonardo Goldberg é doutor em psicologia pela Universidade de São Paulo. O Leonardo é professor universitário de psicopatologia e psicanálise. Ele leciona na Faculdade Sírio-Libanês e no curso de especialização Lato Sensu em Semiótica Psicanalítica da PUC em São Paulo. O objetivo da nossa live é de integrar diversos estudantes da universidade por meio de diversos temas contemporâneos. Nesse caso, a gente vai falar sobre o livro do Byung-Chul Han, ou as obras do Byung-Chul Han, né? Pelo seguinte, a gente pode interpretar as obras do Byung-Chul Han do ponto de vista de um jornalista, de uma pessoa que trabalha com comunicação, mas também de um advogado, por que não de um médico. Então, nesse processo de interdisciplinaridade da Metodista, a gente resolveu convidar, e mais uma vez eu agradeço o Leonardo Goldberg por essa live. Vamos falar um pouquinho sobre o Byung-Chul Han? Bem resumidamente, ele produziu, entre outros livros, A Sociedade do Cansaço e outras obras relacionadas com o tempo e sociedade paliativa. O Byung-Chul Han é um filósofo sul-coreano, professor de estudos culturais da Universidade de Berlim. Em 1994, ele se tornou doutor com uma tese sobre Martin Heidegger, estudou Edmund Husserl. Aos 26 anos, o Byung-Chul Han saiu de Seul para estudar na Universidade de Friburgo. Ele estudou filosofia e também em Munique, literatura e teologia alemã. Dito isso, eu vou fazer a minha... Na verdade, não é uma pergunta, né, meus queridos? É um comentário, né? Na verdade, uma frase para que o Léo Goldberg nos ajude, e depois, na sequência, vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas. Léo, isso vem do livro, Nós nos tornamos empresários de nós mesmos. Han cita a sociedade do trabalho como uma histeria do trabalho e da produção. O próprio senhor se transformou num escravo do trabalho. A gente faz violência de si mesmo e explora a si mesmo. A vítima dessa violência imagina ser alguém livre. Com você, Léo. Olá, Cristiano, obrigado pelo convite. Eu agradeço a interlocução interdisciplinar. Obrigado pela presença, professor Marcelo, professor Davidson. Vamos ver no que eu posso contribuir assim com esse diálogo. Bom, me parece que o Byung-Chul Han ele faz uma equação bastante interessante, né, sobre a contemporaneidade, porque é uma equação que, como você mesmo diz, né, Cristiano, de certa forma é aplicável em diversas disciplinas, assim, né, especificamente em relação à interlocução com a psicologia, com a psicanálise. Ele trabalha com uma certa interlocução, né, ele vai dizer de histeria, ele vai dizer de psicopolítica, por exemplo. E me parece que a sacada bastante preciosa e precisa dele é essa relação de uma certa passagem do que ele vai dizer, né, lendo principalmente os estruturalistas, e dizer de uma sociedade mais disciplinar, né, que vai colocar as leis positivas de um lado e uma certa sensação ou sentimento de culpa pela impossibilidade assim de cumpri-las todas, mas ao mesmo tempo que uma certa transgressão dessas leis produziria o próprio desejo, né? Que, olha, tem uma relação entre as leis bastante determinadas e uma certa possibilidade de transgredi-las, como uma negatividade, inclusive, né?
E aí ele vai falar, olha, nessa passagem para uma sociedade, uma das primeiras obras assim que faz muito sucesso é a Sociedade do Cansaço, você citou. Eu não sou um absoluto especialista no Byung-Chul Han, eu li razoavelmente, né? Me parece que depois, inclusive, ele retifica algumas questões sobre a Sociedade do Cansaço, mas eu acho que a equação que é bastante interessante, que ele vai colocar, é que nesse novo modo assim psicopolítico, social, não, o par de oposição não é exatamente a sociedade disciplinar, é aquilo que transgride a disciplina, né? Mas a ideia da sociedade da produtividade, né? Que a lei ela não depende mais de uma dimensão semântica, né? Ela não é muito determinante. A nossa sensação é permanente de que a gente não está fazendo aquilo que a gente deveria estar fazendo para ascender socialmente e o suficiente em relação à produtividade. Uma equação assim que deixa a gente num circuito de culpa e produtividade, que a gente não sabe nem exatamente o que a gente está deixando de fazer, né? Mas a única certeza que a gente tem é que a gente está deixando de fazer o suficientemente em relação e aí, qual é o sintoma? O que é a coisa mais interessante para pensar assim numa certa articulação com a psicologia é que isso volta como um sintoma que são talvez os mais contemporâneos, o pânico, o burnout, esses modos de nomeação que, no fim, eles tentam descrever assim, uma angústia muito assim pulverizada, social, que não tem modo de refreamento. O Davidson fez uma parte? Professor, desculpa aqui já quebrando os protocolos, né? O senhor falou sobre essa questão da gente não estar fazendo o que deveria estar fazendo, né? Nós que somos mestrandos e doutorandos, a gente tem essa coisa de eu não posso assistir série, sabe? Eu tenho que fazer artigo, tenho que estar produzindo, não posso ter um momento de lazer, né? E o senhor que já é doutor, né? Como que o senhor lidou com essa questão toda? Porque parece que a gente está sempre se culpando, né? Poxa vida, eu deveria estar fazendo alguma coisa produtiva agora, e não fazendo uma coisa para mim, para o meu lazer e tal. Desculpa só te cortar nessa questão. Imagina, isso é ótimo, assim, para pensar, inclusive, numa coisa assim um pouco mais prática e cotidiana, e isso é muito forte, assim, né? Que eu, eu tenho escutado muito essa coisa do sofrimento mesmo na universidade, nas carreiras acadêmicas, né? Essa coisa da produção e produtividade como um certo imperativo, assim, né? Mas é isso. Eu não sei, Davidson, se você tem essa sensação. Eu mesmo tenho e já tive muito, assim, né? A ideia de que eu não posso assistir um Netflix, ou não posso. Mas no fim, eu deixo de assistir um Netflix e deixo de fazer uma dimensão do que o Byung-Chul Han vai chamar de negatividade. Mas eu também não fico produzindo tanto. Eu não tenho uma relação, né? Pelo menos o clássico é a angústia me atravessar de uma maneira tão forte assim que no fim a gente paralisa, assim, né? Não é exatamente que a gente consegue corresponder à dimensão. Então, o que eu tenho a impressão é que, por incrível que pareça, né? Na verdade, o pessoal que trabalha bastante com psicologia do trabalho vai mostrar que essa cultura da produtividade, além de tudo, não estimula a produtividade. Pelo contrário, né? Estimula sujeitos que ficam paralisados, que ficam muito ansiosos, angustiados, é o que a gente vai chamar de burnout, quando vai comparar, né? Sociedades que são referências diferentes, claro, que aspectos, contextos diferentes, mas que tem um outro modo de lidar com o trabalho, muitas vezes menos horas são muito mais produtivas do que esse excesso de um imperativo de produtividade, que no fim acaba virando aquela coisa da gente empilhar um conjunto de tarefas e no fim não fazer nenhuma, assim, né? E ao mesmo tempo ir se angustiando com esse conjunto de tarefas e etc. Então, acho que você comentou assim também como lidar, né? Eu fico pensando, a primeira coisa
talvez fazer o efeito um pouco de comparação, sabe? Com um ideal daquela pessoa que teria produtividade. Quem ganha muito com esse efeito de comparação são os marqueteiros assim do Instagram, sabe? Que eles pegam a gente justamente no algoritmo que vai dizer: olha, você está parado aí, você não acorda às 5 da manhã e faz tal coisa, não elenca, e ele vai fazendo um script, um sketch mesmo, né, do que a gente deveria fazer para tá. Mas se a gente desfaz um pouco esse ideal de que alguém está sendo tão produtivo, acho que a coisa fica um pouquinho menos. As pessoas extremamente produtivas, entre aspas, me parece que são justamente as que pensam muito pouco sobre se elas deveriam estar fazendo alguma coisa, conseguem implodir uma dimensão, né, da ruminação do pensamento sobre o fazer. Essa é um pouco... e os percursos, principalmente acadêmicos, assim, né, me parece que vocês estão nessa carreira acadêmica mesmo. Praticamente todo mundo que eu conheço que tem um percurso interessante academicamente, para um tempo, entra no mestrado e de repente fica um ano sem ir no mestrado e vai fazer outra atividade e depois, né, vai fazer uma disciplina em outro programa e aí tem um conflito com o orientador, muda de orientador, e são percursos muito menos lineares, né? Esse modelo assim de um script, uma obstinação, etc., que cabe mais, às vezes, no mundo corporativo, dificilmente corresponde a uma carreira interessante acadêmica, né? Não sei se é mais ou menos a experiência de vocês, mas trocando com colegas é um pouco isso, né? Os professores mais interessantes, eles têm percursos muito pouco lineares, assim, né? E com bastante ruído, às vezes com transformações muito bruscas, assim, né? Eu dei uma volta assim? Não, tá ótimo. Marcelo, você quer que eu perguntar? Sim. Obrigado, professor, pela presença. Eu estava lendo o livro e ele fala uma parte, como a gente tem uma aceleração grande, né, muitos episódios de ação, a gente tem que se transformar mais ou menos assim num multitarefa, né? E aí o Byung-Chul Han, ele critica no sentido que essa qualidade, eu não sei se é bem uma qualidade, né, de ser multitarefa, seria um retrocesso, porque os animais são multitarefa, né? Então, um animal, quando ele está comendo, ele tem que estar de olho em outro para ver se ele não vai virar comida, né? Então, ele fala assim que os animais são multitarefa por conta de sobreviver, né? E que a humanidade não, a Homo sapiens tem que, de uma certa forma, não sobreviver, mas viver. Então, ele fala daqueles momentos de contemplação, né? Só que diante desse turbilhão que a gente vive, como que a gente pode... Será que tem alguma fórmula para a gente conseguir momentos assim mais contemplativos e tal? E eu faço um link que eu estava lendo, que recentemente os livros de colorir, aqueles livros de você comprar e pintar, eles estavam no topo das vendas. Será que isso seria um sinal assim de que as pessoas precisam fazer coisas mais, vamos dizer assim, contemplativas, o que não demande tanto você está a todo momento pressionado, né, por algum episódio, assim, algum tipo de contato? Uhum. É isso. Legal, Marcelo. Você colocou umas questões muito, muito legais, muito interessantes, porque um pouco é isso, né? O esquema que o Byung-Chul Han faz, inclusive que faz com que alguns autores vão criticá-lo, né? Um esquema mais ou menos isso, de que a dimensão social ela está assim ela faz um empuxo à positividade de uma maneira permanente, né? Quais seriam as negatividades? Sei lá, as grandes negatividades seriam a parada e a própria morte, assim, né? Mas que a sociedade do cansaço escamoteia até a possibilidade, assim, de se adoecer, de morrer, qualquer dimensão de uma... E quando vai existir parada, né?
vão se produzir assim dispositivos, gadgets que vão possibilitar uma contemplação ao parada, tipo, olha, assine uma rede de streaming ou assine um programa de yoga que vai te possibilitar que você consiga ter 8 paradas por semana. Quer dizer, até essas dimensões da contemplação, elas entram na própria lógica da aceleração, né? Porque esse programa ele vai te avisar com um sininho se você não estiver indo. Então, a própria lógica o que o Byung-Chul Han vai falar é mais ou menos isso, que não tem como sair da lógica da produtividade, né? Ele vai reler, inclusive, aquela ideia do Freud, né? O Freud vai dizer do super-eu, do super-ego, ele vai dizer que em um momento de identificação com a lei, com a norma, na constituição subjetiva das crianças, que se introjeta a ideia de uma certa proibição. Mas é uma ideia que vai pairar como voz na nossa cabeça, que vai dizer você não deve, né? Mas é uma voz dupla, assim. O Freud vai dizer, é uma voz que diz você não deve ser, né? E ao mesmo tempo você deve ser. Então é um imperativo que manda a gente fazer alguma coisa que a gente não sabe exatamente o quê. Que esse imperativo ele mudaria de acordo com, de certa forma, a estrutura social. Né? O que o Byung-Chul Han vai falar. Se na época, assim, no esteio da moral vitoriana, isso vai aparecer como uma dimensão proibitiva, disciplinar, que vai dizer, por exemplo, sei lá, que depois de uma viuvez a gente não deve mais se casar, né? Isso é uma proibição. Bom, o que o Byung-Chul Han vai falar é que hoje o super-eu ele aparece de uma forma um pouco transformada. Ele vai dizer alguma coisa como você deve trabalhar, um imperativo constante. Você deve estar sendo produtivo. Você deveria estar fazendo uma coisa que você não está fazendo. Essa, mais ou menos. Então, a ideia de aceleração vai ter a ver com o nosso empuxo à dimensão de que qualquer parada, qualquer negatividade é alguma coisa quase moral, né? Isso eu não deveria estar fazendo. Né? Acordou tarde na terça-feira, a gente é invadido por quase uma ressaca moral, dizendo, olha como mesmo que a gente não tivesse o que fazer no dia, né? Uma culpa, né, do ócio. Literalmente aparece como, né, como uma culpa e como algo que não teria muito como sair dela, né? Porque se você quiser acordar às 7 da manhã, a culpa vai ser que você não acordou às 6, assim, né? Essa é a dimensão positiva que não encontra uma dimensão mais ou menos negativa. Mas o que eu penso, assim, que dá para articular muito com a psicanálise, né? É que isso vai se manifestar muito pela ruminação do pensamento, assim, né? Que isso literalmente vão proliferar pensamentos dizendo que eu não deveria, que eu não estou fazendo o que eu deveria estar fazendo, e, bom, aí, literalmente, o pensamento fica, assim, do tamanho do universo, né? Chegando a um ponto de paralisar, assim, o sujeito. Aí, onde ele vai encontrar, muitas vezes, o que talvez não seja exatamente um modo de contemplação, mas que seja um modo de refreamento dessa angústia. Ele vai encontrar em alguns modos, né, de desligar estando acordado. Mas desligar do quê? Desligar do próprio pensamento. Eu acho que os livros de colorir entram aí, sabe? Os livros de colorir, como sucesso, podem entrar aí, mas eu tenho muitos pacientes assim, adolescentes. Para os adolescentes, né, acho que a adolescência hoje vai dos 18 aos 40 anos, assim, né? Mas para os adolescentes, o videogame entra muito nesse modo de, né? Porque se na dimensão assim, um pouco mais real, eu sou invadido por demanda, por modos que se apresentam para mim, assim, dizendo que eu não estou fazendo o que eu deveria estar fazendo, seja um vídeo no YouTube, é só a gente parar de conversar aí que vai aparecer um monte, meu celular está aqui perto, no Instagram vai estar aparecendo, olha, você deveria estar, você poderia, outro dia eu fiz um debate com
o pessoal falando sobre adolescência, eles falam exatamente isso, né? Putz, eu abro o Instagram e aparece um cara de Porsche lá com 15 anos falando, olha, você só não conseguiu isso porque você deixou de fazer alguma coisa, né? Então, como eu desligo disso, né? Porque isso não depende muito da minha interação na rede social, isso já faz parte do meu pensamento, né? Você percebe que isso se cola, faz uma continuidade com essa ressaca que eu tenho por acordar mais tarde. É a mesma coisa, só que o mercado consegue fazer um bom uso disso, né? Um mau uso moral, mas um bom uso como eficiência produtiva para eles, né? Se transforma em dinheiro. Eu vou desligar num ambiente que, pelo menos, eu sei que eu não vou ser invadido por esses pensamentos, inclusive os meus, né? Eu ligo um jogo de Counter-Strike e vou ficar num estado de atenção permanente que eu não tenho nem tempo para acelerar mais ainda no fim, né? Mas o cara que consegue ficar lá jogando, ou entra na coisa em movimentos repetitivos, no joguinho de colorir, naquele que fazia bastante sucesso há um tempo atrás, que você escolhe frutas, que esqueci o nome agora, você vai passando frutas de um lado para o outro. Qual que é? Acho que é o Candy Crush, né? O Candy Crush. Bom, o que é? Rituais, movimentos repetitivos, eu consigo refrear a dimensão do meu pensamento mesmo, né? Que invade como uma demanda, etc. Então, o modo de eu desacelerar o pensamento é acelerando a atenção em uma direção pulverizada, assim, né? Bom, é uma equação interminável essa. E eu nem estou colocando que o Byung-Chul Han, eu acho que ele pontua em outras obras, naquela, por exemplo, o Enxame, né? Sobre perspectivas do digital, se eu não me engano, ele vai falar lá de estrutura, né? E a estrutura das redes sociais, a estrutura do campo digital, no geral, reitera demais isso, né? A própria estrutura não desligue de jeito nenhum. O modo de atualização do Instagram é baseado naqueles jogos, né? Para baixo que a gente puxa, né? É baseado nos jogos de caça-níqueis. É literalmente o mesmo movimento, né? Quem vai desenhar, quem vai fazer o UX do Instagram, literalmente se inspira nos jogos de caça-níquel que a gente fica no movimento repetitivo. Se a gente for pensar, né, toda a estrutura, ela puxa um pouco para isso. Davidson, desculpa aí a demora. Professor, imagina, que isso, maravilhoso te ouvir, professor. Falando sobre, só uma complementação sobre isso que o senhor falou dessas crianças que aparecem com 15 anos de porte e tal, tem essa digamos, essa adultização, né, dessas crianças que falam, para que eu preciso ler Platão, Aristóteles, né, eu preciso saber da bolsa de valores e tal. E é muito isso, né, só esse complemento. E eu queria saber, professor, como é que o senhor está lidando, né, em clínica com esses casos, né, se existem alguns efeitos dessa sociedade, né, do cansaço. Se atinge mais jovens, adultos, pessoas de meia idade. Como que o senhor está vendo isso? O que você comentou, né, sobre ler Platão, Aristóteles, Davidson, eu vou responder da clínica, mas também da dimensão da educação, né? Não sei se vocês também estão em salas de aula de graduação, né? Se vocês interagem com a galera que está agora com 17, 18 anos, né? Mas há uma dificuldade, assim, não só dificuldade, né? Inclusive, há dificuldade também para os professores, e mais do que isso, né? Muitos modelos universitários têm implantado e assumido que sim, professor. Que essa dimensão é resolvível, entendeu? Que é mercadológica, que realmente é melhor não ler Platão e Aristóteles, é melhor dar né? A cultura do slide é mais ou menos isso, é o prenúncio do slide obrigatório, né? Exatamente. Olha, você tem que fazer um modelo de aula que haja uma comunicação direta, assim, e que o aluno, ele entenda ao máximo, né? E se ele não entender, ele vai encontrar um modo de te criticar que inclusive, endossado não, é obrigatório pelo Ministério da Educação, que é esqueci o nome agora, que é o rating dos professores no final de todos os semestres. Exatamente. Existe nas universidades particulares, nas universidades
públicas como um dispositivo. E não só isso, né? Já que você fez esse comentário, Davidson, vou comentar da inconstitucionalidade dessa prática, né? Que eu acho curioso que ninguém, pelo menos que eu não saiba, assim, que alguém tenha colocado em questão, né? Porque esse sistema avaliativo dos professores, tanto em universidades particulares quanto públicas, né? Ele estimula, e o modelo dele é anônimo, né? Sendo que na nossa Constituição está assim, que todo mundo é livre para dizer o que quiser, vedado anonimato, né? Porque se você tira o nome, esse é o problema das redes sociais, né? Tira o nome, a gente não se responsabiliza por aquilo que diz. Aí o modelo de avaliação dos professores e dos professores em relação às universidades vira quase uma guerra civil dentro do campo da educação, assim. É um modelo de rating semelhante ao do Netflix, assim. E esse modelo de rating, ele vai levar em consideração aspectos que são muito mercadológicos, pragmáticos, né? A informação foi transmitida de uma maneira que aí, como ler Platão e Aristóteles aí, né? Porque me parece que as discussões foram Sócrates lá. Se a gente ficar só em Platão, tudo isso já foi tão discutido, né? Essa coisa assim de não compreender rápido demais, que tem que existir um espaço, inclusive, para um certo campo do enigma, que a compreensão ela não é uma troca de informação, senão o ChatGPT ganha demais da gente, né? Então, eu acho que esse modelo assim que o Byung-Chul Han denuncia, de certa forma, ele é um modelo que ele vai engolindo, vai fagocitando. O autor que eu trabalho muito, que é o Jacques Lacan, ele vai dizer, esse modelo vai fagocitando, engolindo mesmo todos os campos. E o campo da educação talvez seja... No clínico eu consigo operar, eu consigo fazer uma intervenção e tal. No da educação é um pouco mais difícil, porque aí o aluno ele fica muito angustiado, né? Tem essa coisa da produtividade e etc. Então, se ele não entende uma aula, a angústia se transforma muitas vezes em agressividade, né? Porque se na sociedade disciplinar é assim, se eu não entendo a aula, eu ainda não sei alguma coisa, eu vou lá para casa, né? Não sei se vocês tiveram essa experiência, né? Eu não entendi a aula, angústia, e ia para casa pensar, puto, vou tentar entender de outro jeito, né? Eu não entendo a aula, o problema está mais ou menos em mim, né? Ou ainda tem alguma coisa aí, eu sustento essa angústia. Na sociedade, assim, da produtividade, eu não entendo a aula, existe um problema de didática do professor. Inverteu a coisa, assim, né? Um problema, se eu não entendo, tem um problema de didática do professor, talvez ele seja antiquado, talvez tenha né? E tem toda uma dimensão discursiva que não vai colocar isso em questão, e não só não vai colocar em questão, como vai reiterar demais, assim, né? Os novos modelos que as universidades estão assumindo de uma maneira que eu considero quase assim, quase sem crítica absoluta, né? São os modelos americanos, canadenses, né? Isso, é uma troca de informação direta e você tem que... O professor tem que pasteurizar o conteúdo ao máximo possível, né? Você vai trabalhar com texto muitas vezes muito complexo, você tem que diminuir para 5, 6 slides. Né? A sociedade da produtividade é difícil até criticar quando o imperativo é esse, né? Mas eu coloquei a discussão em outro termo, assim, acabei, quando você falou professor, foi por um caminho maravilhoso. Obrigado, professor. Valeu. Tá ótimo, Léo. Leonardo Goldberg, eu chamo Léo porque eu já me considero amigo. Yeah. E o nosso bate-papo aqui, a nossa conversa, ela tem esse intuito de ser uma conversa leve. Eu agradeço muito os esclarecimentos, e agradeço muito as perguntas do Marcelo Balbino, do Davidson Brito, que é esse o nosso objetivo, né, nesses programas de interdisciplinaridade da Metodista. Nesse caso, né, nessa nossa conversa, melhora na qualidade de vida da população, né? A gente vive um mundo doente. Eu fiz uma série de anotações aqui, eu vou tentar condensar o que eu anotei, mas eu devo dizer para vocês, Léo, Marcelo e Davidson,
Parece algo óbvio, mas assim, o que me chamou realmente a atenção no livro do Byung-Chul Han, porque até então ele estava falando de excesso de positividade, do homem tá sempre se cobrando, que é a vida que a gente tem, né? Seja a profissão que a gente exerça, jornalismo, por exemplo, você lidar com hard news, você está sempre se cobrando, você trabalha final de semana. O professor não é diferente, o professor precisa preparar a aula, o professor precisa passar para os alunos o máximo que ele pode. Eu estou fazendo um estágio acadêmico agora, Léo, você falou se a gente teve a experiência, eu tenho a experiência de lidar com jovens, né, de 17, 18 anos, e posso acompanhar o que você está falando, mas tudo isso para dizer que realmente me chamou a atenção, sabe quando você está lendo e o livro cresce para você? Foi quando o Han falou que o tédio é importante para a criatividade, e vocês já tocaram nesse assunto, o Davidson e o Marcelo até falou nos livros, né, de colorir, e ele também fala, Léo, que a gente perdeu a nossa capacidade de festejar, de se divertir, interagir, coexistir com outras pessoas. Tudo se tornou uma imensa loja comercial. Ele fala muito no tempo da festa. Nós não estamos mais festejando, nós estamos produzindo. E aí vem uma frase na minha cabeça: o que eu fiz para mim? Então, Léo, na medida do possível, eu gostaria que você falasse nesse resgate, né, dos rituais, né, que são tantos rituais, podem ser os rituais de passagem, podem ser as festas, que eram tão importantes nas sociedades que nós estudamos na história. Enfim, é isso. Inclusive, Cris, o próprio Han tem um livro chamado O Desaparecimento dos Rituais, né? Exato, Tem a ver Davis. com isso. Eu não li o Desaparecimento dos Rituais, assim, mas eu fico pensando um pouco que o ritual marca uma parada, invariavelmente uma parada obrigatória, assim, né? E a gente vê um encurtamento, sei lá, das Saturnais até o Natal, não é só um encurtamento, né? Tem essa dimensão, assim, da pasteurização e do consumo mesmo, né? Que é de uma... Se o ritual, ora, era marcada por uma dimensão, assim, que vai marcar de uma maneira bastante concreta um antes e um depois, a gente pode pensar nos grandes rituais, né, nos passagens dos anos, as grandes festas, nos ritos fúnebres, né, especificamente em relação aos ritos fúnebres, na época do meu doutorado, esse foi o tema como ficam os ritos fúnebres depois das redes sociais digitais. E naquela ocasião eu entrevistei algumas pessoas, fiz uma tese em psicologia para pensar justamente como pensar o rito fúnebre a partir do momento em que as pessoas que a gente perde continuam nas redes e muitas vezes interagindo. Porque os perfis continuam interagindo, ou pelo menos, né, com uma certa aparição na programação automática, e, de certa forma, a gente tem que realizar quase uma dupla morte, né, sacrificar esse ritual, esse perfil em algum... Se a pessoa fizer uma certa elaboração do luto, né, se não fizer, muitas vezes vai fazer um backup do padrão de linguagem. Não sei se vocês já acompanharam alguma coisa por aí, né, que tem aplicativos hoje que fazem um backup do padrão de linguagem daquele que faleceu, você continua conversando mais ou menos com uma simulação da... outra forma da gente pensar essa dimensão de exclusão do negativo, né, com positividade contínua, e me parece assim que os rituais entram dentro desse esquema mesmo, né? E muitos deles incluíam essa dimensão assim de uma certa elaboração, né? Porque a dimensão contemplativa vai ter uma certa, né, na dimensão da contemplação, e é isso. No geral, a filosofia alemã se interessa muito por isso. Heidegger se interessou muito pela dimensão, pela ideia mas antes de Heidegger, a cultura alemã, de certa forma, tem essa
eu fiz quase dispositivo, assim, para pensar a elaboração a partir da contemplação, né? Mas eu tinha um colega que dizia, né? Mas na própria ideia de elaboração existe o trabalho, né? Mas é um trabalho ativo de elaborar, né? O radical labor aí, né? É um trabalho ativo de construir uma dimensão nova, assim, né? É isso que não vai... Por isso que eu digo que a coisa é um pouco paradoxal, sabe? Porque a contemplação que tem um programa, por exemplo, o videogame, o livro de colorir, etc., elas não exigem uma elaboração, porque lá já existe uma programação, né? Ganhando ou perdendo no videogame, você já sabe o que vai acontecer. Não tem mais ou menos alguma coisa da ordem da a impossibilidade, do que alguns autores vão chamar do real, ou da... Lá tem a pura contingência. Alguma coisa pode acontecer ou pode não acontecer, mas eu sei tudo que pode acontecer ou pode não acontecer. Eu consigo desligar, né, o meu estado de atenção e não elaborar nada. Então, no fim, dentro dessa dinâmica de produtividade, não tem trabalho, no sentido mais clássico do trabalho. Tem uma dimensão de esvaziamento absoluto e automaton, uma dimensão muito repetitiva e automática. Eu posso dar, sim, muitos exemplos da aplicabilidade disso. Um deles é a gamificação no mundo do trabalho, né? Vocês, não sei se já acompanharam mais ou menos isso, né? Muitas empresas estão, assim, adotando a gamificação como política de bônus, política de ascensão, etc. Então, você já tem toda uma programação. Aí, onde entra aí contemplação, criatividade e efetivamente elaboração sobre alguma coisa? Porque no mundo da contingência pura, a ideia é justamente de esvaziar qualquer dimensão do acaso, né? Dimensão daquilo que não era esperado. Mas estou chamando de acaso, a gente poderia chamar de real, a gente poderia usar alguns nomes para excluir aquilo que me causa angústia, mas ao mesmo tempo me põe para trabalhar, me causa desejo, etc. Aí o que a gente vê no mundo do trabalho? Esvaziamento total, nesse mundo da produtividade. Esvaziamento total do desejo, mas ao mesmo tempo eu não fico tão angustiado, sabe? Eu me sinto assim cansado num nível absurdo, mas eu não tenho nem tempo para sentir tanta angústia assim. Tanto que o Byung-Chul Han fala, não é mais o tempo do para oposto entre, né, de um lado angústia e de outro desejo, né? Disciplina e transgressão. O para oposto agora é mais ou menos outro, é produtividade e depressão, né? Eu me sinto deprimido constantemente. Não é eu tenho um puta desejo, não sei onde dizer, não, tenho uma baita angústia, mas vamos tocar e trabalhar para... Não é por aí, né? Eu tenho 1 milhão de coisas que eu nem sei exatamente o que são, mas que eu deveria estar fazendo e não estou fazendo, e já que eu não consigo fazer todas essas coisas, eu deprimo. Esse é o para o oposto, né? Oi, Marcelo. Eu vou fazer uma observação que eu vi uma vez um autor falando que existe um vão entre as ciências exatas e as sociais, né? Então, assim, que para o neoliberalismo era conveniente a pessoa que programa não ter uma noção mais filosófica da coisa, sabe? Porque é aí que ele não está preocupado com aquilo que a máquina vai causar, né? E aproveitando isso, eu não sei se tem a ver, se a gente for pensar numa solução para essa sociedade assim do cansaço, ela muitas vezes ela não é uma coisa individual, né? Ela é uma coisa que tem que ser da sociedade, dos governos, né? Porque muitas vezes a pessoa ela não tem as mesmas 24 horas de outra, né? Ela não tem uma opção. Ou ela faz aquele trabalho na correria e acaba engolindo esse sistema, ou ela não sobrevive, né? Não sei se dá para a gente conversar sobre isso, assim. Uhum. Eu acho que total, assim, né? Eu acho, inclusive, que talvez a obra do Schumann serve um pouco para a gente pensar num diagnóstico de psicopolítica, social, mas eu não sei mesmo se tem solução, sabe? Uma solução individual.
cada um vai conseguir pensar assim mais ou menos estratégias, né, para esvaziar. O que eu acho é que quando a gente esvazia um pouco os ideais, aí é um pouco, às vezes, um pouco individual, né? Quando coloca o sujeito mesmo para narrar o que ele está sentindo, nomear aquilo, né? Eu dei o exemplo em sala de aula. O aluno, muitas vezes, literalmente entra em pânico, né? Diante da ideia de prova, porque pode fracassar ou pode não fracassar. Às vezes, escutando um pouco o aluno e desfazendo o ideal, porque geralmente tem uma dimensão comparativa, né? Olha, o outro aluno vai bem, o outro aluno tem facilidade, etc. Diminuindo um pouco a dimensão dos ideais, geralmente diminui-se também, né, pelo menos a violência do pensamento que diz que ele não está fazendo, não está sendo suficiente para o que ele deveria estar sendo, assim, né? Mas, de fato, eu acho que é muito difícil pensar numa solução individual, e não só pensar, acho que a gente tem vivido algumas transições aí que, inclusive em relação às inteligências artificiais, né? Porque elas, de certa forma, elas, elas servem quase como próteses ou órteses para aumentar a produtividade, de certa forma. Eu acho que a gente está num ponto um pouco assim de talvez transição, talvez tensão máxima desse modo de funcionar. Vamos ver daqui 10 anos, né, quais serão os sintomas, assim, a gente, né, hoje existe uma expectativa de vida, assim, uma outra forma de lidar com o tempo mesmo, né, que a gente consegue mesmo lidar com outras gerações, assim, né. A galera da geração dos anos 90, geralmente é isso, não é o que quem pegou os anos 90 ainda pega alguma dimensão dessa relação entre proibição e desejo. Essa coisa olha, a disciplina de um lado pode fazer com que eu a transgrida ou que eu jogue com ela e exerça de certa forma, meu desejo. Inclusive no mundo do trabalho, né? O que é muito diferente da geração que hoje tem aí entre 15 e 20 anos, né? Que não vai parar. Essa ideia, por exemplo, não sei se vocês também têm essa interação muito. Essa ideia de que uma galera nova, assim, vai parar num trabalho meio ruim por muito tempo e fazer ciclos longos, isso não existe mais. As corporações estão batendo cabeça para conseguir, né? E batendo cabeça mesmo, às vezes por curiosidade eu dou uma olhada em algumas discussões e tal, eles estão confusos para saber mais ou menos como reter, né, uma galera mais nova com um trabalho que é totalmente diferente. A geração dos anos 90 ainda pega uma coisa assim, pô, eu me fodo muito por muito tempo, porque dá para pensar num certo modelo de ascensão, ou garantia, ou topa alguma coisa. Isso não existe mais, e existe uma dimensão ideológica, discursiva, que é vendida aqui fora do mundo das instituições, no geral, seja estatais, seja nas corporações, que dá para eu, né, ascender, perseverar, etc. E a gente sabe que isso se esconde no cálculo das estatísticas, né? Para um ou outro que isso é um engodo, né? É a ideologia, né? Professor, avançando aqui, quais os caminhos, assim, o senhor acha que a gente precisa trilhar para começar a criar uma sociedade do descanso, sabe? A gente tem aqui um chamado encontro gastrosófico, né? Que a gente se reúne para comer, para conversar, para parar um pouco e fazer nada, conversar, sabe? De coisas que não estão ali para a produtividade, né? Eu vejo também alguns professores mais antigos, eu vi uns 3 ou 4 já, que estão postando, assim, coisas de natureza, sabe? Hoje eu estou no meu sítio, fazendo coisas, sabe? Coisas mais tranquilas e tal. Gente que poderia estar produzindo, poderia estar corrigindo prova de aluno, mas está lá, ele está lá descansando, entendeu? Quais os caminhos, assim, o senhor acha que daria para a gente poder
trilhar para desacelerar um pouco, né? Falando sobre isso, sobre esse desacelerar, tem um instituto chamado Instituto Desacelera, né, Marcelo? Da professora Michele Prazeres, né? Então já existem iniciativas, né, sobre isso, né, sobre essa Desaceleração. Desaceleração. Desculpa, gente. Eles vão se encontrar dia 8 de novembro, até no Museu da Imigração. Tem até um ensaio antigo do professor Ciro Marcondes, né? Perca tempo, né? No lento que as coisas acontecem. É no lento que a vida acontece. Isso aí de 2006, né? Imagina agora, né? Acho que é isso, professor. Obrigado, Ju. Vou tentar pensar com você, assim, porque eu achei essa expressão tão legal, Davidson. Acho que você pode criar aí uma alternativa à sociedade do cansaço com essa ideia da sociedade do descanso, né? Porque, agora, existe um paradoxo na coisa, né? Eu não sei se a gente é tão mais produtivo do que as gerações antigas, sabe? É isso, eu acho que a gente confunde muito. A gente, quando eu digo não a gente, digo que existe uma certa ideologia, os ideais sociais, eles transmitem muita ideia de produtividade, assim, só que eu não tenho certeza que a gente... Você falou na coisa do mundo acadêmico. Freud, entre 35 e 40 anos, escreve os grandes textos dele, assim. Ele chega a 40 anos, ele está, assim, com milhares de páginas escritas. Se eu olho isso, eu falo, ferrou, né? Porque se eu entro num estado de comparação que... Mas eu tenho a impressão que o quanto mais a gente cria assim, discursividade sobre a produtividade, no fim, menos produtivos a gente é. E a ideia de um certo... Eu creio assim que a ideia de um certo descanso assim seria quase necessária, inclusive, para a gente elaborar, sabe? Esse é o paradoxo um pouco que me parece que é o paradoxo do próprio capitalismo, sabe? O quanto menos a gente namora o nosso pensamento, mas, né, em psicanálise eu brinco que nosso costume é namorar um pouquinho, um pouco demais o pensamento, e a gente faz poucos atos, assim, né? A gente quase, para fazer uma atuação, um ato, a gente tem que saber mais ou menos, colocar o saber na frente do fazer, né? Esse é mais ou menos o esquema, o modelo. E no fim a gente trava, porque como tem coisas que a gente não sabe, a gente não vai para a prática. Aí fica calculando o que seria melhor, pior, etc. Eu acho que essa ruminação é um pouco que deixa a gente estafado. Pensar sobre as coisas, no fim, né, é mais cansativo do que fazer. É mais ou menos a nossa dinâmica cotidiana. Quantas vezes para começar um texto, para escrever a dissertação, a tese, é 1000 vezes menos cansativo quando a gente começa a escrever do que a angústia que toma a gente a semana inteira, quando... né? E eu acho que essa ideia do descanso, que você está chamando de descanso, achei muito legal, assim. É um pouco a condição para o trabalho. Não é a contingência, é a condição, assim. Né? Sem isso, a gente paralisa. É um pouco o oposto da lógica. E eu acho que, não sei se é otimismo ou pessimismo, eu acho que a gente vai ver uma virada aí que, invariavelmente, a gente vai ter que descansar, porque a inteligência artificial vai tomar, assim, uma parte do mercado de um tamanho, uma parte dos ofícios de um tamanho que a gente vai ter que pensar em outro modo de troca econômica, de organização social do trabalho mesmo. Não acho que eu sou tão alarmista assim, pensando que os grandes modelos de linguagem fazem quase tudo hoje, né? A gente está na beira um pouco de uma certa transição que o modelo de produtividade, eu não sei se vai nem se encaixar mais com a ideia de que a dimensão ferramental, isso as inteligências são muito melhores que a gente. O que exige o esforço, elas fazem muito melhor, assim. Eu acho que o Cris... Agora voltou aqui o meu microfone, né? Se você quiser criar essa sociedade do descanso, eu entro aí.
Se você quiser um vice-presidente... eu participo, viu, Davidson? Olha, Léo, eu tava lembrando do que o Han fala sobre o excesso de positividade, né? Se a gente, por exemplo, tem como recorte a internet, os likes, né? Eu tenho que ter likes, eu tenho que mostrar uma foto que eu sou sempre um vencedor, eu tenho que levantar um troféu, eu tenho que mostrar que a minha filha ganhou o concurso de balé, eu tenho que mostrar que eu estou na praia, eu tenho que mostrar que eu sou quase um semideus, um olimpiano. Isso está, segundo o Han, desgastando o ser humano, porque uma parte inerente da nossa humanidade é sentir dor. Não existe felicidade plena. Nós vivemos altos e baixos, nós vivemos momentos de alegria, de sorrisos, de lágrimas. E o que, quando eu leio o Han e quando eu escuto pessoas como você, quando converso com amigos como o Marcelo e o Davidson, eu sinto uma certa negação da dor. A pessoa tenta jogar a dor para debaixo do tapete, como se isso fosse uma coisa ruim. E a dor, ela é necessária para o crescimento do ser humano. Então, por exemplo, Natal, eu vou lembrar do meu avô falecido. Não vou lembrar que meu avô faleceu. Eu vou no shopping, eu vou comprar um monte de coisa, eu vou comprar, eu vou tomar um vinho, eu vou me entorpecer por tudo isso para não lembrar do meu avô, quando eu deveria lembrar do meu avô, e essa dor pode causar, de alguma forma, um crescimento pessoal. Gostaria que você falasse um pouquinho disso para a gente, e depois, Marcelo, eu estou sem a contagem do tempo aqui, qualquer coisa me ajuda, para a gente não cair, a gente não sair do ar. Então, eu nunca gravei no Meet, mas eu acho que agora está 17, a gente entrou 4 e 7. Eu não sei se a hora que dá 1 hora ele corta, mas aí no caso faltariam 7 minutos. Tá, então vou pedir pro Léo comentar isso, depois vocês fiquem à vontade. É a minha última participação além do encerramento. Eu acho que... Eu tenho mais uma pergunta depois, tá bom? Quer complementar, Davidson? Posso fazer um bloco já, então, Cris? Pode, claro. Professor, eu estava lendo ontem sobre essa geração millennial, sabe? Os nascidos em 80 e 95 ali, 96, e é uma geração muito frustrada, né? Venderam para... e eu tô nela, né, claro. Venderam para essa geração que se você trabalhar duro, trabalhar bastante, se você ter um diploma, você vai vencer na vida, né? E aí chegou-se nessa conjuntura do mundo, né, 2025, inflação alta, preços lá em cima, e os salários eles não condizem, né, com uma vida instável, né, confortável e tal. Então existe muita frustração dessa geração, né? Como que o senhor lida também com essas pessoas nessa idade, da sua clínica? Existe muita queixa aí, né? Porque parece que colocaram muita expectativa nessa geração, né? Pô, filho, tenha um diploma, faça isso, faça aquilo, que você vai chegar lá, você vai vencer. Mas a gente chegou lá e não era, né? Não chegou, né? Pode ser que na geração passada, né, dos nossos pais, era muito mais fácil, né? Comprar uma casa, um carro. Isso que o senhor falou agora, né? Ralar um pouco, sei lá, 30 anos no mesmo trabalho, mas mesmo assim você ter essa estabilidade, né, de manter uma família, né, criar filhos, ter uma casa própria, um carro, enfim. E parece que para essa geração isso não está sendo possível, né? Eu acho que são muitos paradoxos mesmo, contradições mesmo, né? Não só paradoxos, entre um pouco essa ideia, né, do per áspera ad astra, né, pelos caminhos ásperos assim, acenderão as estrelas e tal. Me parece que a geração que pega os anos 60, 70, ainda é a última geração que alguns autores vão falar dos
desbravadores, assim, né? Que aí é exatamente do funcionário que vai conseguir fazer ciclos muito longos e conseguir sustentar, manter uma dimensão familiar, etc., e de uma geração que recebe uma cultura ou recebe uma promessa, né, análoga, só que a entrega ou a dimensão social começa a ser totalmente pulverizada, e ainda essa geração vai se deparar com a ascensão do digital, né? Aí ainda vai se deparar com uma meninada aí de 20, 25 anos fazendo fortunas de modos lícitos e ilícitos, né? Mas se deparando com um tipo de ferramenta ou dispositivo que aparece como surpresa, assombro mesmo, né? E com uma transformação na economia, né? O digital traz aí... Então, de certa forma, essa geração que mergulha nisso repete um pouco um ciclo dos desbravadores, etc., né? Mas de uma maneira muito localizada, pontual. Bom, o que eu vejo muitas vezes é que isso é causa você chama de frustração, né, deles, mas para frustrar tem que ter alguma coisa mais ou menos que eu queria e que isso foi barrado ou interdito, né? Eu acho que é mais do que frustração, né? Entrar numa ideia muitas vezes de evitação ou de broxar mesmo, porque para que eu vou, né? Para que eu vou fazer o ciclo longo numa empresa? Nem a gente pega assim nos anos 60, 70, sei lá, uma empresa tinha a própria vida da empresa tinha um ciclo longo, né? Hoje é uma startup que vai, de repente, daqui a 1 ano e meio, a cultura é um pouco mais maleável, né? Tem uma dimensão menos verticalizada em relação à hierarquia e tal, a hierarquia dentro da própria corporação. Então, eu não tenho muita perspectiva para ascender, e às vezes é melhor nem entrar, não é se frustrar. Já de saída, nem começar assim, né? A gente vai ver muito esse movimento, assim, de pessoas que estão abrindo mão mesmo em alguns momentos até de um estudo do mercado de trabalho, né? Dependendo do extrato da classe social, pensando em modo de transmissão, fazendo gestão da coisa familiar e desencanando mesmo, né? E aí, meu querido Marcelo, como nós estamos de tempo? Então, agora está 17h05 aqui, mas não recebi nenhum aviso de que vai cair. Eu acho melhor a gente encerrar, porque senão vai ficar chato, né? Todo mundo caindo. Essa seria a dimensão negativa mesmo. Exatamente. O Léo se esforçou tanto, aí falou tão bem para a gente. Ô, Léo, dá para gravar tudo de novo? Não. Então, eu queria agradecer do fundo do coração a presença do Davidson Brito, do Marcelo Balbino, do Leonardo Goldberg. A gente pôde falar um pouquinho sobre as obras do filósofo coreano Byung-Chul Han, Live da Metodista, com o objetivo interdisciplinar de melhorar a qualidade de vida da população. Muito obrigado a todos, eu espero que a gente converse mais vezes. Eu gosto muito de todos que estão aqui comigo hoje. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado a vocês, obrigado, professor. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer conhecê-los aí, trocar um pouco de ideia. Um prazer, grande prazer. Obrigado. Valeu, pessoal. Tchau, um abraço.